essa aula faz uma breve revisão do protocolo TCP. Então, certamente vocês estudaram o TCP a fundo em cadeiras passadas, mas devido à importância do protocolo e à complexidade de alguns algoritmos, é importante que a gente reveja pelo menos alguns aspectos da operação do TCP nessa disciplina. Então, eu acho que é importante a gente começar apresentando alguns highlights sobre o TCP para dar uma ideia geral daquilo que ele fornece. E por que a gente estuda TCP e não UDP nessa disciplina de protocolos? Bom, o UDP ele é bastante simples, né? Então, basicamente, o UDP ele faz o mínimo que um protocolo da camada de transporte poderia fazer, que é basicamente fazer a multiplexação e demultiplexação entre processos em uma máquina, né? Utilizando a noção de porta. Então, basicamente, o UDP ele faz o mínimo. É a forma mais simples de tu ter um protocolo da camada de transporte. Mas, enfim, isso é necessário para que tu possa ter comunicação entre processos, considerados endpoints, né, nessa troca de mensagens. Um outro ponto importante é que a gente costuma dizer que os protocolos da camada de transporte, eles só são implementados nos end systems, né? Então, no emissor e no receptor. Isso porque os roteadores e switches intermediários, em geral, eles só implementam até a camada 3, né? Até a camada de redes. No entanto, eu queria chamar a atenção para o crescimento grande nos últimos anos do número de middle boxes na rede. Tanto middle boxes físicas ou funções virtualizadas de rede, como a gente discutiu em algumas aulas anteriores. E esses elementos intermediários, esses sim, poderiam, por exemplo, implementar os protocolos da camada de transporte e fazer operações sobre pacotes nesse nível. Então, um exemplo seria um balanceador de carga, por exemplo, que poderia utilizar noções da camada de transporte para balancear o tráfego, ou um firewall, por exemplo, que poderia definir regras usando campos do protocolo da camada de transporte. Então, essa noção de que só os end systems manipulam e implementam o protocolo da camada de transporte fica um pouquinho fuzzy quando a gente considera que middle boxes no caminho intermediário também podem fazer isso. Bom, mas voltando para o TCP, ele é um protocolo bastante sofisticado e detalhado, possivelmente um dos mais sofisticados protocolos da camada da pilha de camadas da internet. E por essa razão, por ele ser bastante complexo, a gente vê em alguns detalhes um pouquinho a mais nessa disciplina, tá? Então, um primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é que, obviamente, o TCP ele é confiável e in order, né? Então, ele permite que tu transmita um byte stream de forma confiável e em ordem. Isso quer dizer que todos os bits que o emissor enviar, eles vão ser entregues da forma correta e em ordem para aplicação de destino. Tá? E, para isso, o TCP ele tem mecanismos de retransmissão, por exemplo, caso tu não tenha recebido uma confirmação de entrega de algum determinado segmento, você tem mecanismos de retransmissão e também uma forma para que o receptor ele possa reordenar mensagens que eventualmente chegaram fora de ordem. Além disso, o TCP ele trabalha com algo chamado byte stream, né? Tu tem uma sequência de bytes a ser transmitida. Tu não tem mais a noção de limite de uma mensagem, como, por exemplo, num datagrama de UDP, por exemplo, tu tem mensagens com bordas bem definidas. Aqui tu tem uma continuidade de bytes, tem um byte stream que deve ser transferido. Tá? Um outro ponto que eu vou discutir nessa aula e na próxima é que a gente diz que o TCP ele é pipelined, né? Então, na verdade, tu tem uma janela de transmissão, uma janela onde tu pode ter vários segmentos em trânsito já transmitidos, mas ainda não confirmados, por exemplo. E isso evita que, por exemplo, tu tivesse que, por exemplo, ter que transmitir um segmento e esperar uma confirmação para transmitir um outro segmento, para esperar uma confirmação. O TCP ele não trabalha assim, ele permite que tu utilize um pipeline e tenha vários segmentos
em trânsito simultaneamente, tá? Isso tem a ver, então, com o tamanho da janela que a gente vai discutir nessas aulas. Bom, para a operação do TCP, a gente precisa, então, de buffers também, né? Buffers de envio e de recebimento, né? Um detalhe é que esses buffers, eles só são acessados pelo sistema operacional, né? Pela implementação do TCP. Eles não são acessáveis pelo usuário, por exemplo, tá? Mas eles são usados, então, por exemplo, para manter pacotes recebidos, mas ainda não entregues na aplicação do lado receptor, por exemplo, ou pacotes que foram enviados, mas ainda não foram confirmados no lado do emissor, por exemplo. O TCP ele é full duplex, né? Então ele permite comunicação bidirecional, bidirecional na mesma conexão, né? Sujeito a um tamanho máximo de segmento, né? Que é o Maximum Segment Size. Um outro ponto é que o TCP ele é baseado em conexão. Então existe um handshake que é feito para garantir que as partes interessadas, o emissor e o receptor, eles troquem informações de estado e configurem algumas variáveis de operação antes que eles possam efetivamente começar a trocar dados. Então, existe essa troca inicial, que seria algo mais ou menos para preparar o terreno para a comunicação entre eles. Só que o que eu queria deixar claro é que além de tudo isso, tá, de todos esses aspectos aqui, de ser confiável, de entregar em ordem, de comunicação bidirecional e orientada à conexão, há duas características bem importantes do TCP, que são, ele permite controle de fluxo e ele permite controle de congestionamento. Tá? E isso são características bem interessantes do TCP. Tá? Então, a ideia do controle de fluxo é garantir que o emissor ele não vai sobrecarregar o receptor. Tá? Num caso, por exemplo, onde o emissor ele consegue operar muito mais rapidamente que o receptor, se eu não tivesse esse controle de fluxo, eu poderia possivelmente sobrecarregar o receptor. Tá? Assumindo, por exemplo, que a rede não é o gargalo, que eu tenho capacidade infinita na rede, mesmo assim, eu poderia fazer com que o emissor ele sobrecarregasse o receptor. Mas, além desse aspecto, a gente sabe que a rede pode sim ser um gargalo, tá? Especialmente em momentos de congestionamento, de muito tráfego, eu posso chegar a um ponto que a rede se torna inutilizável, porque eu tenho muito congestionamento. E o TCP ele tem capacidades, então, para garantir que o emissor ele não vai sobrecarregar a rede em si. Tá? Tu consegue ter mecanismos para adaptar a taxa de transmissão do emissor para que ele não sobrecarregue a rede. Então, a gente vai falar sobre isso, mas basicamente o emissor ele faz um probing, ele faz um teste para ver o quanto que ele consegue mandar e ele ajusta a sua taxa de transmissão, então, com base nisso. Tá? Bom, seguindo adiante, essa aqui é a estrutura de um segmento de TCP. Eu tenho certeza que vocês já viram isso na disciplina de redes. Eu também não espero que vocês tenham decorado todos os campos num cabeçalho TCP, mas certamente vocês devem estar familiarizados com isso. Então, alguns pontos importantes são a porta de origem e a porta de destino, que são usadas para multiplexar e demultiplexar esses segmentos nos end hosts, né, para saber para qual processo, para qual aplicação entregar. Eu tenho os números de sequência e o número de ACK, que na verdade eles são usados então para eu poder fazer uma entrega ordenada e eu poder confirmar que eu recebi um determinado segmento. Né? Eles são importantes para comunicação confiável, que a gente vai ver em seguida. Eu tenho uma série de flags, né? Eu tenho um flag de urgent, né? Urgent data, que em geral ele não é utilizado, mas ele poderia ser usado então para instruir o receptor a passar esse conteúdo recebido mais rapidamente para a camada de aplicação. Eu tenho o flag A, que é de ACK, para dizer que o número de ACK que vem nesse pacote é um ACK válido. Eu tenho o flag P, de push, que também ele não tem sido geralmente utilizado, assim como o Word, mas ele serve para
fazer com que o dado, ou ele serviria para fazer com que o dado que chegou nesse segmento, ele seja enviado o mais rapidamente para a camada de aplicação. E eu tenho uma série de outros flags usados para fazer o estabelecimento da conexão e para fazer o término da conexão, que é o reset, o SYN e o FIN, que são flags utilizados, então, no protocolo de handshake do TCP. Bom, tem um campo de checksum também, para verificar a integridade do segmento recebido. Um outro ponto bastante interessante que a gente consegue ver aqui é o receive window, tá? Que ele é utilizado para indicar o número de bytes que o receptor está disposto a aceitar, tá? A gente vai discutir isso na próxima aula, mas ele pode ser usado, então, para fazer aquela noção de controle de fluxo. Um receptor, ele pode indicar, através desse campo, para que um emissor ele não envie mais bytes do que o especificado nesse tamanho de janela. Tá? Então, ele é uma variável mantida pelo programa TCP e utilizada, então, para que o emissor ele não envie mais dados, porque possivelmente ele estaria sobrecarregando o receptor. Tá? Esse Urgent Data Pointer, ele não tem sido utilizado na prática, né? Ele é utilizado junto com esse flag de Urgent, né? Ele especificaria uma posição application data que deveria ser enviada rapidamente para a aplicação, mas isso não é utilizado na prática. E daí eu tenho mais alguns campos de opções, e eu tenho daí o meu dado da camada de aplicação, por exemplo, a minha mensagem HTTP ou SMTP, que eu estaria transmitindo dentro desse segmento TCP. Tá? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de transferência confiável de dados entre o emissor e o receptor, né? Então, depois que uma conexão foi estabelecida, né, através do protocolo de handshake, que a gente não vai ver em detalhes aqui, mas é bastante simples e vocês já devem ter estudado. Depois que isso acontece, o emissor e o receptor eles podem iniciar a transmissão dos dados propriamente ditos. E para controlar esse processo, o TCP utiliza números de sequência e ACKs. Tá? Isso é utilizado, então, para controlar a transmissão confiável de dados. Quando a gente pensa em números de sequência, é comum a gente pensar o número de sequência 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Uma numeração contínua de mensagens. Mas no caso do TCP, os números de sequência eles correspondem ao número do primeiro byte num determinado segmento. Tá? Então, quando a gente pensa em número de sequência TCP, não é o caso a gente ter os números continuamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. E sim, os números de sequência correspondem ao número do primeiro byte em um determinado segmento. Vamos pegar esse exemplo aqui. Eu estou assumindo que o meu byte stream ele corresponde a um arquivo com 500 mil bytes. Tá? Eu tenho do byte 0 ao 499.999. Tá? Então, esse é meu byte stream. E eu tenho segmentos aqui. O primeiro segmento, ele vai do byte 0 até o byte 999. O segundo segmento vai do byte 1000 até o byte 1999. O terceiro segmento, ele poderia ir do byte 2000 até um certo pedaço. E a ideia é que, quando eu transferir esses segmentos, por exemplo, esse primeiro segmento, o número de sequência desse segmento vai ser o número do primeiro byte nesse segmento. E o número do primeiro byte é 0. Então, esse primeiro segmento teria como número de sequência 0. Quando eu transferir o segundo segmento, o número de sequência dele vai ser o número do primeiro byte no segmento. E o número do primeiro byte é 1000. Então, ele seria um segmento com o número de sequência 1000. Então, o número de sequência de um segmento, ele corresponde à posição no byte stream
daquilo que está transferindo é a posição no byte stream e depende, obviamente, do tamanho do segmento, né? Aqui eu fiz segmentos de 1000 bytes, né? Então, mas, obviamente, ele depende do tamanho do segmento. Mas é o número do primeiro byte naquele segmento. Tá? Um ponto interessante é como é que o receptor ele lida com essa questão dos segmentos chegarem fora da ordem. Bom, a ideia é que o TCP, a especificação do TCP não dita nada sobre isso. Tá? Fica a cargo de uma determinada implementação. Então, por exemplo, o receptor poderia simplesmente descartar o que chegou fora de ordem e ficar esperando que tudo chegue na ordem correta, ou ele poderia, por exemplo, guardar temporariamente num buffer e quando aquele segmento faltante chegasse, ele poderia então colocar na ordem correta e entregar para a aplicação. Tá? Na prática, é isso que acontece. Na prática, um receptor ele vai guardar os segmentos que chegaram fora de ordem e quando ele receber o segmento faltante, ele vai entregar para a aplicação na ordem correta. Aqui tem um exemplo do espaço do número de sequência, no caso aqui do emissor, tá? Então, assumindo que eu tenho um byte stream como esse para mandar, que poderia ser similar, então, a esse byte stream desse arquivo que eu estou enviando. Então, eu tenho um byte stream aqui. E nesse espaço de número de sequências possíveis, eu tenho 4 categorias diferentes. Eu tenho nessa categoria verde aqui, seriam os números de sequências que já foram enviados e que já foram confirmados. Tá? Então, eles, em princípio, eles já não me interessam mais. Eles já foram enviados pelo emissor e já foram confirmados pelo receptor. Mas eu tenho também esses amarelos que correspondem, então, aos números de sequências que já foram enviados, mas ainda não foram confirmados. Esses números de sequência eles fazem parte, então, de uma janela do transmissor, do emissor, que também inclui nessa janela números de sequência que ainda não foram enviados, mas podem ser transmitidos. A ideia dessa janela é que ela vai ser determinada pelo controle de fluxo do TCP. Tá? Então, vocês devem se lembrar que eu mencionei em alguns slides que o TCP permite que o receptor ele informe o emissor qual o tamanho da janela que ele pode receber. E isso vai determinar, então, no lado emissor, qual vai ser esse tamanho N que ele vai utilizar. Tá? Então, dentro dessa janela pertence os números de sequências já enviados, mas ainda não confirmados, e os números de sequências que podem ser enviados ainda dentro dessa janela. E por último, na minha quarta categoria, essa categoria lilás aqui, eu tenho número de sequências que ainda não podem ser enviados. Eles possivelmente vão ser enviados no futuro, mas eles ainda não podem ser enviados. Tá? E o ideal é que o que acontece é que quando um emissor ele envia um segmento, então ele envia um segmento com um número de sequência, então digamos que ele já transmitiu todos esses segmentos amarelos e está guardando o ACK deles. Quando ele enviar um próximo segmento, ele vai usar o próximo número de sequência correspondente ao início do segmento aqui, da posição do byte stream que ele vai enviar agora. Esse vai ser o número de sequência. E quando um processo ele recebe um ACK, no caso vai vir uma confirmação e o flag ACK está ligado, indicando que esse ACK aqui é válido. E esse ACK, ele possivelmente então vai confirmar que um determinado número de sequência enviado, ele foi corretamente recebido no destino, e agora então essa janela poderia, por exemplo, avançar e pegar um pedaço mais para a direita, transformando então o que foi confirmado, essa base da janela que foi confirmada, ela pode ficar agora na categoria verde, dizendo que ela já foi, a confirmação já foi recebida. Tá? Bom, aqui eu tenho um exemplo extremamente simples para ilustrar essa operação. Tá? A gente está assumindo aqui um cenário telnet, tá? E o telnet ele tem uma característica bastante interessante, que os segmentos enviados eles têm tamanho 1. Tá?
Eles correspondem a 1 byte, que seria a representação do caractere digitado. Então, quando um cliente numa aplicação, nesse host A, ele está executando uma aplicação Telnet com um servidor nesse host B, o que acontece é que a cada caractere digitado no cliente vai ser enviado um segmento TCP com esse dado correspondente ao caractere digitado. Então, se o usuário digitou o caractere C, eu vou enviar um segmento com o caractere C. E o que acontece é que daí o host B, ele vai confirmar que ele recebeu esse caractere, enviando como dado o eco. Tá? Ele faz o eco desse caractere digitado para o cliente. E é interessante que no Telnet, então, quando tu digita um caractere, esse caractere ele é enviado para o servidor envia o eco de volta, e é só então, depois que o eco foi recebido, que o caractere aparece na tela, no terminal do host A. Tá? E esses segmentos aqui, eles têm, então, como envia um caractere por vez, eles têm 1 byte. Tá? E nesse exemplo em particular aqui, eu estou enviando um segmento cujo número de sequência é 42, então eu estou assumindo que já pode ter acontecido alguma transmissão antes disso. Então eu estou enviando um segmento com o número de sequência 42, indicando para o servidor um ACK 79, ou seja, independente do que já aconteceu antes aqui nessa interação, o cliente está indicando aqui que ele já viu tudo até o número de sequência 78. E ele está esperando agora a partir do 79. É isso que esse ACK 79 quer dizer. Ele indica para o servidor que tudo até o 78 já foi recebido corretamente e agora ele espera o 79. Tá? E o que acontece depois é que o host B, ao responder essa mensagem, ele envia uma mensagem com o número de sequência 79, que vai ser exatamente o que o cliente estava esperando, porque o host A já tinha dito que já tinha visto tudo até 78, esperava 79, e agora eu vou receber o 79. E o host B informa também que ele recebeu corretamente a mensagem anterior. E se a mensagem anterior tinha sequência 42, ele responde com ACK 43. Tá? O que o ACK 43 quer dizer é que tudo até o byte 42 foi recebido corretamente. E ele está agora preparado para receber do 43 em diante. E como dado, ele envia então o eco do C. Então, em resposta a essa mensagem, o host A envia agora o número de sequência 43. Tá? E nessa mesma mensagem, ele faz o eco, ele faz o ACK da 80, ou seja, ele indica que tudo até o 79 foi recebido corretamente. E o servidor chamado 79 foi recebido corretamente e ele manda ACK 80. Tá? Então, e sempre que, por exemplo, aqui tu deu um ACK 43, tu está confirmando que até o 42 foi recebido corretamente. Então, nesse momento, o cliente ele pode mover aquela base da janela, ele pode mover para a direita, né? Então, se eu voltar na figura, então, assumindo que eu tinha aqui um 42 aqui, que era a base da minha janela, que tinha sido enviado o ACK, mas não tinha sido confirmado. Quando essa confirmação chegar, eu posso agora pintar isso aqui de verde, avançar minha janela em 1 byte, uma posição, porque agora essa mensagem para a qual eu já recebi o ACK 42, no caso, para a qual eu já recebi o ACK, a mensagem 42 para a qual eu já recebi o ACK, ela já pode ser, ela já é passada, ela já não me interessa mais nessa comunicação. Tá? Então, isso que acontece aqui. Quando eu recebo o ACK 43, eu posso atualizar, no caso seria a variável sendBase, que é a base da janela, eu posso atualizar o meu sendBase para 43. Tá? Bom, essa última mensagem aqui, ela não tem nenhum conteúdo, né? Eu não mandei nenhum dado, mas ela está só fazendo um ACK de que a mensagem até 79 foi tudo recebido, né? Então isso pode acontecer também. Eu posso não ter nenhum dado para mandar, mas eu estou mandando um ACK dizendo que até o 79 foi tudo recebido. Bom,
esse é um exemplo bem simples demonstrando então essa interação entre números de sequência e IACs. Tá? Mas se a gente for um pouquinho mais adiante, a gente pode ter situações mais interessantes, né? Então, o que aconteceria se um processo não recebe um ACK? Tá? Então, pega esse aqui, por exemplo. Digamos que, nesse exemplo aqui, o host A, ele mandou um caractere, ele mandou X, tá? Ele mandou alguma coisa para o host B. E o host B, ele não mandou um ACK. Tá? Ou porque essa mensagem aqui, ela pode nunca ter chegado no host B, ou o ACK foi enviado, mas no meio do caminho ele foi perdido. Então, o que acontece com o host A quando ele manda uma mensagem e não recebe um ACK de volta? Tá? Então, basicamente, o A ele ia ficar trancado e ele não ia poder mover aquela janela dele, porque ele ia ficar sempre esperando por um ACK que não ia chegar. Então, na verdade, o que o TCP faz, ele faz uma retransmissão. Tá? Ele vai permitir, então, que se eu não receber um ACK dentro de um certo timeout, né, dentro de um certo tempo, o emissor ele vai retransmitir a mensagem. Tá? Bom, tem algumas questões interessantes relacionadas ao timeout. Tá? Eu preciso estimar o valor desse timeout e certamente ele precisa ser maior do que um RTT, um Round Trip Time, mas o ponto é quão maior e outro, o RTT ele não é constante, o Round Trip Time ele não é constante, ele pode variar e ele varia frequentemente. Então, o que é um Round Trip Time? É o tempo de uma mensagem ir e voltar. Por que o timeout ele tem que ser maior do que um Round Trip Time? Porque eu tenho que dar tempo da minha mensagem, pelo menos, ser transmitida e de um ACK ser transmitido de volta. Então, pelo menos, ele vai ter que ser maior do que um Round Trip Time. Só que esses Round Trip Times, eles variam ao longo do ciclo de vida da rede, das aplicações, porque a carga da rede flutua dinamicamente. Então, como que eu vou estimar esse Round Trip Time? E eu tenho alguns pontos aqui. Se ele for muito curto, o que pode acontecer é eu prematuramente causar timeouts e sair retransmitindo muitos dados desnecessariamente. Tá? Então, se o timeout for muito curto, o emissor ele pode erroneamente assumir que a mensagem foi perdida, mas quando ela não foi, e eu estar fazendo retransmissões desnecessárias. Se o timeout for muito longo, o emissor ele vai reagir muito vagarosamente em relação à necessidade de retransmitir alguma coisa. Então, se ele for muito longo, o emissor ele vai perder a oportunidade de estar usando a rede eficientemente, de reagir eficientemente a perdas, porque ele vai estar muito conservador e esperando por muito tempo até reagir. Então, eu tenho essas questões que precisam ser lidadas. Né? Então, como que a gente determina esses timeouts? Bom, isso é feito de uma forma bastante sofisticada pelo TCP, e isso acontece dinamicamente durante uma sessão TCP, e a ideia, então, é que o emissor ele vai amostrar periodicamente o RTT. Ele vai medir, de tempos em tempos, qual o tempo para um segmento ir e o ACK voltar. Tá? Esse vai ser o sample RTT. Obviamente, ele vai ignorar os casos de retransmissão, mas em casos normais, ele vai ter, então, uma amostragem de quanto tempo leva para uma mensagem ir e uma mensagem voltar. E, obviamente, isso vai variar bastante ao longo do tempo. Então, como isso vai variar, e geralmente eu vou mostrar para vocês, mas tem variações bastante abruptas mesmo, eu preciso deixar isso um pouco mais suavizado, tá? Mais smooth, tá? Mais suavizado. E a ideia, então, é que eu vou fazer uma média de vários dessas amostragens, e não somente o sample, a amostragem mais atual. Então, o que eu mostro aqui nesse slide aqui é como isso funciona, tá? Eu tenho esse gráfico aqui onde ele mostra
no eixo X aqui eu tenho o tempo, né, em segundos, né, a evolução do tempo, e no eixo Y aqui eu tenho a medição do RTT em milissegundos, né? E o que eu tenho nessa curva azul são as medições instantâneas da minha amostragem do RTT. Tá? E a gente consegue ver que ela varia bastante. Tá? Ela varia, em alguns casos, aqui menos de 200 milissegundos, essa minha amostragem, nesse ponto aqui foi 200 milissegundos. Eu tenho pontos que ela varia aqui acima de 260 milissegundos. Tá? Eu tenho pontos aqui onde ela varia acima de 300 milissegundos, 320, 325 milissegundos. Então, eu tenho diferentes amostragens, me dão valores bastante diferentes. E isso torna, então, difícil eu calcular um timeout confiável, sabendo que eu tenho tantas diferenças, tantas variações. Tá? E nesses samplings, nessas amostragens que o emissor faz, a única informação que ele tem é a amostragem mais atual e o que ele amostrou no passado. Tá? Ele não tem como prever o futuro, né? Ele não tem como tentar estimar, quer dizer, ele vai tentar estimar, mas ele não tem como prever qual vai ser o próximo tempo de RTT. O que ele sabe é, em um determinado ponto, ele sabe o sampling corrente e ele sabe também os valores amostrados no passado. E a ideia é que, com base nisso, o TCP ele tenta estimar um RTT. Tá? Ele vai estimar um RTT baseado na amostragem mais atual e na estimativa que ele tinha do passado. Tá? Então, a ideia do cálculo que o TCP faz é, ele vai pegar a amostragem mais atual e vai multiplicar por um fator alfa, e ele vai pegar a estimativa que ele tinha até então e vai multiplicar por um fator 1 menos alfa. E isso, então, vai ser a nova estimativa de RTT daquele emissor. Né? E essa equação aqui, ela é chamada de uma Exponential Weighted Moving Average, tá? Um EWMA. Que, na verdade, então, ela faz uma média exponencial ponderada. Tá? Ponderada no sentido que ela utiliza esse fator alfa aqui, que tipicamente assume um valor de 0,25. Tá? E a ideia é que esse valor alfa aqui, ela vai determinar o quanto peso tu dá, por exemplo, nesse caso aqui, para a medição mais atual. Então, quanto maior for o alfa, mais peso tu está dando para a medição atual e menos peso tu está dando para o passado. Tá? Mas a ideia é que ele ainda vai considerar o passado com algum fator aqui. E certamente é bastante difícil de calibrar esse alfa, né? É algo que tem que ser parametrizado, mas estudos e medições e várias pesquisas passadas, eles estimaram que um valor típico de 0,25 para o alfa seria o ideal. Tá? E com base nessa equação, eu tenho nesse gráfico aqui plotado, então, nessa curva rosa, então, o que seria o RTT estimado com base nos RTTs amostrados que eu tenho. Então, os amostrados estão em azul e o estimado está em rosa. E daí eu faço a seguinte pergunta para vocês. Será que essa estimativa de RTT, ela está boa? Ela parece adequada? E gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso. E o fato é que não, ela não está boa. Ela não está boa, e a gente pode ver que ela não está boa porque ela perde vários eventos aqui. Ela em um grandíssimo número de casos, ela fica abaixo do RTT real e ela acabaria, então, perdendo muitos dos eventos. Tá? E a cada vez que ela ficasse abaixo de um RTT real, se eu
definisse o meu timeout cegamente com base nessa linha rosa, ela ocasionaria um grande número de retransmissões. Tá? Então, cada miss que ela tem aqui ocasionaria possivelmente uma retransmissão. Tá? Então, o que eu preciso fazer é, de alguma forma, tentar acomodar essas amostragens reais dentro dessa linha rosa. Eu deveria tentar acomodar elas. E uma forma bastante ingênua de fazer seria, assim, simplesmente levantar a linha rosa, né? Levantar ela para fazer com que ela cobrisse todos os pontos em azul, né? Isso seria bastante ingênuo, certamente, porque se ela ficasse muito alta, eu estaria, então, com uma... Eu não vou conseguir desenhar ela, mas, digamos, se eu reproduzisse essa linha rosa, assim, de uma forma bastante alta aqui, cobrindo todos os pontos, eu teria uma perda muito grande de oportunidades para eu retransmitir quando algum segmento fosse perdido, né? Então, eu teria uma eficiência muito ruim da minha rede, porque eu não reagiria eficientemente quando uma perda de fato acontecesse. Então, colocar essa linha rosa aqui muito alto seria um desperdício de tempo. Tá? Então, o que o TCP faz, ele dá um jeito de cobrir esses pontos amostrados, só que de uma forma um pouco mais inteligente. Tá? Então, para definir o timeout, o TCP ele vai utilizar, então, o RTT estimado mais uma margem de segurança. Tá? E essa margem de segurança ela vai ser baseada na variação das minhas medições do meu RTT estimado. Tá? Então, conforme o meu RTT variar, meu RTT estimado variar, eu vou ter uma margem para tentar cobrir essa variação. Tá? E o que o TCP faz, então, ele vai calcular o desvio, né? A diferença entre uma amostragem de RTT e a minha estimativa de RTT. E calculando, então, essa diferença entre a amostragem e a estimativa, eu vou multiplicar isso por um fator beta para, então, poder calcular o meu desvio de RTT com base no desvio de RTT que eu já tinha anteriormente. Então, ele vai novamente, ele vai ficar atualizando constantemente o desvio de RTT com base na última medição, na diferença da última medição para a estimativa, multiplicado pelo beta, somado ao desvio de RTT que eu já tinha multiplicado por 1 menos beta. Né? Nesse caso, o beta, de novo, após estudos, foi definido então que o beta de 0,25 é adequado. E sabendo então calcular esse desvio do RTT, eu consigo definir a minha nova equação para definir o timeout como sendo essa aqui. O meu intervalo de timeout vai ser o RTT estimado mais 4 vezes esse desvio do RTT, que eu calculo então a partir dessa... Isso também é uma exponential weighted moving average, também é uma similar ao que eu usei para calcular no slide anterior, só que focando exclusivamente no desvio. Tá? Novamente, dando peso de 0,25 para a medição mais atual e considerando ainda um histórico com peso de 1 menos beta. Tá? E com essa nova equação, eu consigo estimar o timeout de uma forma muito mais precisa. Então, para ilustrar isso, eu vou mostrar essa planilha. Nessa planilha, ela estende aquela planilha ilustrada nos slides, onde eu tenho nessa linha, na curva azul, eu tenho as minhas amostragens de RTT. Nessa curva rosa, eu tenho, então, o meu RTT estimado. Tenho o meu RTT estimado, usando o EWMA. E eu tenho, nessa curva verde, eu tenho o meu desvio do RTT, que é sempre calculado com base, então, na diferença entre o meu valor amostrado e o meu valor estimado. Tá? E a ideia é que,
sempre que eu tiver um spike, né, um pico na curva azul, eu vou ter uma maior variância acontecendo na curva verde. Tá? Então, sempre que tiver uma maior variabilidade nas minhas amostragens, eu vou ter um maior incremento na minha curva verde. E, por último, o que eu estou mostrando aqui nessa linha vermelha é o intervalo de timeout calculado utilizando a equação do slide, tá? Que utiliza o RTT estimado mais 4 vezes o desvio. Tá? E a gente consegue ver que essa linha vermelha, ela consegue cobrir de uma forma bem mais adequada esses pontos de amostragem, os pontos em azul. E ela sempre vai mais para cima, sempre que tiver uma variação maior. E isso é algo muito melhor do que aquela tentativa ingênua que eu fiz no slide de tentar simplesmente subir toda a linha rosa pro topo para cobrir tudo. A gente consegue ver aqui que a linha vermelha, que reflete o timeout real usado pelo TCP, ela vai subir quando tem que subir, quando tiver uma variabilidade menor, e ela vai descer quando tem que descer. E a ideia é que o TCP ele vai reconfigurar os valores de timeout dinamicamente, respeitando essas flutuações de RTT, e assim que ele vai definir, então, o intervalo. Tá? Bom, voltando para o slide, eu tenho mais alguns comentários para fazer sobre a questão de transferência confiável de dados. Né? Então, a ideia é que o TCP ele cria então um mecanismo para transferência confiável de dados em cima do IP, e a gente sabe que o IP ele é um serviço não confiável, né? Mas o TCP ele inclui uma série de mecanismos para conseguir prover um serviço confiável no topo de algo não confiável. E o TCP ele tem alguns pilares, tá? Algumas coisas interessantes, então, que a gente já discutiu, né? Então, a possibilidade de eu mandar segmentos num pipeline, né? Em vez de mandar esperar mandar esperar eu posso mandar um pipeline. O TCP usa a noção de axos acumulativos, então, a ideia é que se eu mandar 2 segmentos, eu poderia eventualmente ter um ACK que confirma ambos os segmentos. Então, o receptor ele poderia confirmar ambos os segmentos com um único ACK, por exemplo. Né? A gente viu que o TCP também utiliza timers, né? Timers para fazer o controle de timeout. E sempre que o timeout acontecer, eu vou ter, então, retransmissões. Né? Se o timeout aconteceu, possivelmente eu tive uma perda de pacotes, então eu vou ter retransmissões. E, na verdade, é possível que o emissor TCP ele retransmita não só na ocorrência de um timeout, mas também na ocorrência de ACKs duplicados. Tá? A gente vai falar sobre isso daqui a uns minutos, mais para o final da aula, mas a ideia de ACKs duplicados é tu conseguir otimizar o processo de retransmissão e retransmitir mais rapidamente quando o emissor identificar a necessidade para isso. Tá? Mas antes de entrar nesses detalhes, eu queria só ver um pouquinho assim do que é as ações que o emissor executa. Tá? Então, a gente vai ver aqui só o lado do emissor, tá? O receptor seria análogo, mas a ideia é que tanto o emissor como o receptor, eles são como se fosse um programa baseado em eventos, que roda tanto no emissor como no receptor, e a ideia é que eles conseguem reagir a eventos específicos. Tá? Então, o que seriam os eventos que podem acontecer num processo emissor? Então, o que seriam eventos de interesse que podem acontecer? Bom, um evento é receber algum dado da camada de aplicação. Né? Então, eu posso ter algum dado disponibilizado pela aplicação que precisa ser transmitido pelo TCP. Né? Bom, um outro evento que pode acontecer no lado do emissor seria o emissor receber um ACK, né, para algo que já foi transmitido. Então, a camada IP vai entregar para o TCP um ACK dizendo, olha, estou confirmando o recebimento de um determinado segmento. E um terceiro evento que pode acontecer no lado do emissor é um timeout. Tá?
Um timeout ele não é baseado em nenhuma mensagem, mas é algo que acontece dentro do sistema operacional do emissor, que fez com que ele avisasse que um timeout estourou, né? que chegou no limite. E a ideia é que, para cada um desses eventos, eu tenho um procedimento associado, algo que precisa ser executado quando cada um desses eventos acontece. Então, é mais fácil de eu pensar na programação do meu programa TCP e TCP Sender, né, no meu emissor TCP, como sendo um programa que reage a esses 3 tipos de eventos. Então, sempre que um dado é disponibilizado pela aplicação, nesse primeiro evento, o que acontece é criar um segmento com determinado número de sequência, tá? Esse número de sequência a gente viu que vai ser o número do byte stream, do primeiro byte daquele segmento. Eu vou iniciar um timer, e esse timer vai ter, então, como um intervalo de expiração, esse timeout intervalo que a gente aprendeu a calcular. Tá? O que acontece com o evento de timeout? Com o evento de timeout, eu vou retransmitir o segmento que causou o timeout, que, por definição, vai ser sempre o segmento que está na base da minha janela, que é o segmento mais antigo ainda não confirmado pelo receptor. Então, quando o timeout acontece, eu vou retransmitir aquele segmento e vou reiniciar o timeout. E o que acontece? Qual o procedimento que eu executo quando eu recebo um ACK? Bom, se esse ACK ele não é duplicado, ou seja, se ele está confirmando que algo que não havia sido confirmado foi recebido do outro lado, eu vou atualizar o que eu sei que já foi confirmado, ou seja, eu vou atualizar a base da minha janela, né? No caso seria a variável sandbase, eu vou atualizar a variável sandbase, que é a base da minha janela, e vou reiniciar o timer se tiver outros segmentos em trânsito ainda. O processo receptor, o TCP receiver, ele também trabalha com eventos de uma forma análoga ao que eu mostrei para o emissor. E é fácil de eu pensar nesses eventos aqui do emissor como uma máquina de estados, né? Eu tenho esses 3 eventos aqui, então eu posso pensar em 3 transições no meu sender, né? Uma transição é quando eu recebo dados da aplicação, né? Dados que vêm da camada de aplicação, da camada de cima. Eu tenho uma transição quando um timeout acontece, e eu tenho uma terceira transição, que é quando eu recebo um ACK. Né? E o que esse slide que formaliza é exatamente o que eu expliquei no slide anterior. Né? Então, quando eu recebo um dado da aplicação, eu crio um segmento com número de sequência, que é o próximo àquele disponível, eu passo o segmento para a camada de IP, né? eu avanço qual vai ser o próximo número de sequência a ser usado no futuro, e se não tiver um timer ligado, eu ligo o timer. Tá? O que acontece quando estoura um timeout? Bom, eu vou retransmitir o segmento que ainda não foi confirmado com o menor número de sequência, ou seja, é o que mencionei antes, eu vou retransmitir o segmento mais velho. Né? E vou iniciar o timer, novamente, né, porque ele acabou de estourar. E quando eu recebo um ACK, né, com o valor Y, né, se esse valor Y ainda não foi confirmado, ou seja, se ele é maior do que a base da minha janela, porque o que for menor que a base da minha janela já foi confirmado e já passado. Então, se ele for maior que a base da minha janela, eu atualizo a base da janela, e se não tiver, se houver algum segmento que ainda não foi confirmado em trânsito, eu inicio o timer, senão eu paro o timer. Tá? Então, ele só formaliza o que a gente viu aqui nesse slide aqui. Tá? Mas é basicamente uma máquina de estados. Bom, eu queria só ilustrar alguns cenários, mostrando alguns exemplos do que acontece em algumas circunstâncias. Né? Então, o primeiro cenário é um caso de lost ACK, tá? Então, um ACK perdido. Então, nesse exemplo aqui, o host A enviou para o host B um segmento com número de sequência 92 e tamanho 8 bytes. Tá? E, em resposta a isso, o host B deveria enviar um ACK com o valor 100, né? Porque esse ACK com valor 100 indica para o host A que o receptor recebeu tudo até o byte 99, ou seja, tu mandou do 92 com 8 bytes, até o 99 foi processado pelo host B, e ele está mandando agora ACK 100 indicando que ele recebeu tudo até o 99. Tá?
Nesse caso aqui, desse exemplo, o ACK foi perdido, tá? Ele não chegou no hostear. O que vai acontecer é que o timeout do hostear vai estourar, e a gente sabe o que acontece quando um timeout num determinado emissor estoura, porque a gente viu a máquina de estados. Então, se eu voltar para a máquina de estados, o que vai acontecer quando o timeout estoura é ele vai retransmitir o segmento que ainda não foi confirmado com o menor número de sequência e vai reiniciar o timer. Tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai, assumindo que o menor número de sequência não confirmado é o 92, ele vai retransmitir o 92, né? Vai transmitir ele de novo, os mesmos 8 bytes, e vai reiniciar o timeout. Né? Reinicia o timeout aqui também. Nesse caso aqui, assumindo que o host B recebe, ele envia agora o ACK 100, né, para indicar que até o 99 tudo foi recebido corretamente, então ele envia ACK 100, e quando ele envia ACK 100 e o emissor ele recebe esse ACK corretamente, o que ele faz no caso é atualizar o sandbase, que é a base da janela, para 100, no caso, que isso indica para ele que do 99 para trás é passado e o que interessa é do 100 em diante. Tá? Então, se a gente voltar de novo para a máquina de estados, o que aconteceu aqui foi essa transição aqui. Né? O emissor recebeu um ACK, esse ACK era maior que o sandbase, então ele atualizou o sandbase para o valor do ACK, para o Y, né, que no caso foi 100, e se houvesse ainda segmentos que não foram feitos, que não foram confirmados, eu iniciaria o timer, senão eu paro o timer, né? Então a figura não ilustra nada aqui, então possivelmente não teria mais nada a ser transmitido, eu paro o timer. Tá? Nesse caso aqui, o host B ele recebeu o conteúdo 2 vezes, tá? Mas por isso que o TCP ele tem um mecanismo no receptor para descartar duplicatas quando ele sabe que ele recebeu o mesmo segmento 2 vezes. Ele vai ver pelo número de sequência que esse segmento 92 já estava no buffer de recepção do host B. Então, quando ele receber novamente, ele simplesmente descarta. Tá? Bom, o segundo exemplo, o segundo cenário, ele ilustra a ideia de um timeout prematuro. Tá? A ideia aqui é que o timeout ele pode ser mal dimensionado e ele pode, então, estourar prematuramente antes de eu ter tempo de receber os ACKs de volta. Tá? Então, acontece sempre que o emissor ele não disponibilizar tempo suficiente para que a mensagem chegue no destino e o ACK volte. Tá? Então, nesse caso, o emissor ele estava com sandbase 92, né? Então ele manda o número de sequência 92, né? Que é o primeiro segmento na janela de transmissão. O segmento tem 8 bytes. E logo em sequência ele já manda 92 mais 8, né? Ele vai mandar o próximo segmento que começa no byte 100 e tem 20 bytes, tá? E a ideia é que para cada um desses segmentos eu vou ter um ACK, né? Eu tenho um ACK, então esse aqui dá o ACK 100, né? Para indicar que tudo até o 99 foi recebido. E quando essa mensagem aqui, com número de sequência 100 e 20 bytes de dados foi entregue, ele manda a ACK 120 para indicar que tudo até o 119 foi recebido. O problema é que esses ACKs aqui, eles não chegaram a tempo e o timeout estourou. Tá? Então, quando o timeout estourou, é que como o A não recebeu nenhuma confirmação de que a mensagem com o número de 92 tinha sido recebida pelo destino, o que o A faz é retransmitir. Retransmitir aquele segmento e reiniciar o ACK. Tá? Então, o que aconteceu foi, de novo, esse estado aqui. O timeout estourou, e ele estourou, e o emissor ele retransmite o segmento que ainda não foi confirmado com o menor número de sequência. Ele retransmite 92. Foi exatamente o que ele fez naquele slide, naquele exemplo ali. Tá? E o timer é reiniciado. Mas o que acontece é que os ACKs eles estão sendo recebidos em algum momento. E mesmo depois do timeout, o ACK 100 foi recebido aqui. E quando um ACK é recebido, se o valor do ACK for maior que o sandbase, ele atualiza a base da janela de transmissão e reinicia o timer, no caso. Que é o que ele faz aqui. Então,
ele recebeu esse ACK 100, atualiza o sendbase para 100, e recebeu o ACK 120 e atualiza o ACK para 120. Desculpa, atualiza o sendbase para 120. Recebeu o ACK 100, atualiza o sendbase para 100. Recebeu o ACK 120, atualiza a base da janela de transmissão para 120. Né? E o que acontece é que essa mensagem, que foi essa retransmissão, e o ACK correspondente a ela, isso é simplesmente desperdício, desperdício de recursos da rede. Tá? Esse timeout aqui foi mal dimensionado, ele causou retransmissão, só que, eventualmente, quando esses ACKs chegaram aqui, eles atualizaram e confirmaram para o emissor que a mensagem foi recebida corretamente. Tá? E nota que, apesar de eu ter retransmitido a mensagem com o número de sequência 92, indicando que são 8 bytes essa mensagem, a resposta do host B é ACK 120, porque ele confirma que ele já recebeu até o 119, até o byte de número 119. Então é isso que esse ACK está dizendo. Ele não está apenas confirmando que ele recebeu essa mensagem, mas também recebeu a próxima também. Ou seja, ele recebeu tudo até o byte 119. E esse ACK 120, ele não vai mudar o sendbase já estava 120, então ele permanece com o sendbase 120. Tá? É simplesmente perda de recursos da rede com transmissões desnecessárias, porque o timeout foi estipulado incorretamente e estourou de forma prematura. E o terceiro e último cenário é o cenário de ACKs acumulativos. Né? Então, nesse caso aqui, o host A enviou o número de sequência 92, com 8 bytes de dados, e depois mandou com o número de sequência 100, com 20 bytes de dados. Tá? Para essa primeira mensagem teve um ACK 100, né, indicando que tudo até o 99 tinha sido recebido. E para essa segunda mensagem, um ACK 120, indicando que tudo até o 119 tinha sido recebido. Mesmo que esse ACK não chegue, se esse ACK 120 chegar antes do timeout dessa primeira mensagem com o número de sequência 92, antes desse timeout estourar, se esse ACK chegar a tempo, o emissor, no caso, vai saber que as duas mensagens foram entregues corretamente e ele vai avançar o sendbase para 120. Tá? Ele vai avançar o sendbase para 120. Tá? E o próximo número de sequência que ele vai mandar vai ser 120 com, nesse caso aqui, uma mensagem de 15 bytes. Tá? Então, sempre que eu receber um ACK, mesmo que não seja o ACK daquela mensagem específica, o TCP sempre trata os ACKs como ACKs acumulativos. Então, o ACK de 120, ele confirma que tudo abaixo de 120, ou seja, do 119 para baixo, foi tudo recebido. E, certamente, o emissor ele pode atualizar o sendbase para 120. Tá? Então, os ACKs do TCP, eles são sempre acumulativos. Tá? Bom, a operação do TCP, ela é certamente muito mais sofisticada que isso. Eu só quis mostrar alguns highlights da operação para refrescar um pouco da memória, tá? Mas é certamente muito mais complexa e mais sofisticada. Mas esses pontos eram os pontos que eu gostaria de ter revisado na aula de hoje. Então, o material para estudo... Ah, não, ainda faltou um ponto. Tem mais um ponto que é importante mencionar, que é a questão da retransmissão rápida. Tinha esquecido desse ponto. Então, a ideia é que, na estimativa do timeout, a gente pode, por alguma questão, definir um período muito longo. Né? Então, se o timeout ele for muito longo, o que pode acontecer é que eu vou ter um grande delay para reagir a pacotes perdidos. Eu posso demorar demais para fazer uma retransmissão se o meu timeout ele tender a ser sempre muito longo. Né? Mas o TCP ele prevê isso e ele tem uma situação onde ele permite que um emissor ele possa reagir mais rapidamente. E ele faz isso
quando ele detecta ACKs duplicados. Então, se o receptor detectar ACKs duplicados, ele pode ignorar o timeout e retransmitir mais rapidamente. Tá? E ACKs duplicados geralmente acontece, por exemplo, se o transmissor mandou vários pacotes, mandou 5 pacotes e o segundo foi perdido. Mandou 5 segmentos e o segundo segmento foi perdido. Se os outros forem entregues, eu vou receber vários ACKs duplicados. E se isso acontecer, isso é um bom indicativo de que a rede está operando, mas um segmento foi perdido. Então, é um bom sinal para o emissor ele fazer uma retransmissão. E a gente chama isso de retransmissão rápida, né? O Fast Retransmit. Se o emissor ele receber 3 ACKs por mesmo dado, ele supõe que o segmento foi perdido, tá? Que ele foi perdido, e reenvia antes do timer expirar. Tá? Ele permite, então, um mecanismo que permite que o TCP reenvie antes do timer esperar. Então, tem um exemplo aqui para ilustrar, tá? E esse aqui sim vai ser o último exemplo. Nesse exemplo aqui, o emissor ele mandou um segmento com número de sequência 92, de 8 bytes, o número de sequência 100, com 20 bytes. Certamente esse terceiro aqui seria o SEC 120, com tantos bytes, e daí mais outros segmentos aqui. Então, ele mandou 1, 2, 3, 4, 5 segmentos. Tá? Bom, o que acontece é que o primeiro segmento ele foi entregue, e eu tenho um ACK voltando, então esse ACK vai ser um ACK 100. Né? Obviamente, ele está dizendo que tudo até o 99 foi recebido. Esse segundo segmento aqui não chegou, então ele, consequentemente, não vai gerar um ACK. Mas esse segmento e esse segmento, esses 3 chegaram também. Chegaram e eles vão gerar ACKs. E eu pergunto, qual é o valor de ACK que vai vir nesses segmentos? Bom, um ACK diz até qual ponto do stream o servidor recebeu corretamente. Bom, ele recebeu corretamente, mesmo com esses 3 segmentos, ele só recebeu corretamente até o 100, né? Então, eles vão mandar até o 99, no caso, né? Então, eles vão mandar ACK 100, ACK 100 e ACK 100, tá? Então, esse primeiro ACK 100, ele confirmou o primeiro segmento. Esses 3 ACKs aqui, eles confirmam que tudo até o 99 foi recebido corretamente. Mas depois do 99, do 100 em diante, faltou alguma coisa. Então, eles carregam ACK 100, ACK 100 e ACK 100. Bom, o mecanismo de Fast Retransmit permite que, mesmo antes desse timeout estourar, digamos que esse timeout aqui estava muito longo, mesmo antes dele estourar, ele permite que o emissor ele faça uma retransmissão rápida. Tá? E essa retransmissão rápida, então, a partir da detecção de 3 ACKs iguais, quer dizer, um ACK original e mais 3 duplicatas, ele vai reenviar de uma forma rápida, então, o segmento com o número de sequência 100. Tá? Com 20 bytes. Tá? Bom, se a gente continuasse esse exemplo aqui, tá? Eu não vou mostrar aqui, mas se a gente continuasse esse exemplo e enviasse um ACK aqui, a pergunta é, esse ACK aqui teria qual valor? Teria qual valor desse ACK aqui? O que o receptor poderia confirmar com esse ACK? Bom, ele certamente iria confirmar porque ele já tinha recebido um corretamente, o 2 ele não tinha recebido, o terceiro, quarto e quinto segmentos ele recebeu corretamente. E provavelmente ele buferizou isso para entregar posteriormente, depois que ele tivesse o segundo segmento. Então, o que esse ACK aqui ele pode confirmar é que todos os 5 segmentos foram entregues. Então, eu teria que saber agora o número de sequência dos outros para poder estimar o valor aqui, mas ele certamente confirmaria que os 5 segmentos foram entregues corretamente, e eu atualizaria o sandbase aqui corretamente com o byte seguinte aos primeiros 5 segmentos. Tá? Então, isso porque, nesse exemplo aqui, eu combinei o Fast Retransmit com a questão do Accumulative ACKs. Né? Esse ACKs aqui viria acumulado para todos os segmentos que ele já tinha recebido, mas ainda não tinham sido processados pelo emissor. Tá?
e o sandbase ia mudar correspondentemente. Bom, esse sim era o último exemplo, tá? Então, eu acho que eu revisei os principais pontos que eu queria ter mencionado de TCP. Esse aqui é o material de estudo e eu vou encerrar por aqui.